Raquel é vice-presidência de Educação e Políticas Públicas da startup britânica Gigalime. Raquel, falei certo? Tudo vale, é Gigalime, mas vale tudo. Gigalime, ok. Britânica Gigalime, em meio à crise do Covid-19. Consultora na coordenação do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da EBAP, Fundação Getúlio Vargas. Docente de curso de pós-graduação, palestrante e consultora sênior em Educação e Gestão em redes de ensino públicas e privadas no Brasil. Participa de missões internacionais de educação, constituições governamentais e organizações da sociedade civil buscando inovações de gestão e educação. Foi bolsista da Pearson, no programa de mestrado em políticas públicas do Instituto Pearson para o estudo e resolução de conflitos globais, trabalhando com a primeira infância em creches da África do Sul. No Projeto Zero na Escola de Pós-Graduação em Educação de Harvard, estudou ensino e compreensão e desenvolveu projetos colaborativos em escolas particulares de todo o Brasil sobre planos de aprendizado e liderança. Participou do curso de excelência em educação básica, a experiência de Xangai, na Universidade Normal de Xangai, em uma instituição responsável pela formação inicial e contínua de professores de escolas públicas de Xangai. Que currículo fenomenal! É uma honra ter uma palestrante nesse nível. Raquel, the stage is yours. Oh, thank you so much, Philip. And nowadays that we've been talking a lot about curriculum and all the academic skills that everybody we have or we don't have, there is an important detail I'd add, that there is no point in have such a curriculum if we do not apply that into the reality. So my first invitation for you all was that please do not let your researches and all your papers in a drawer and just to have dust on it. You have to go to the field, you have to study the reality, and in our case, we have to go to the schools. And the second thing, I'd like to apologize, say sorry to Tiago Vega, because I interrupted him when he was about to finish. And it was my fault, my mistake. So sorry for that. And well, here I am. Thank you, you two, for inviting me. Margaret Virginia Barbosa, Meg, for sending me this kind invitation. Of course, I could not say other answer than yes. I'm here in England now. And it's a pleasure to be with you. And I decided to have my talk delivered in Portuguese. And I will say to you why. It's not because of the language, because I know you can speak English properly, you can understand me. And as far as I'm speaking to you in English now, you can also realize that I can speak English as well. But the point is, I'd like to make things very clear in our own language, because I know we are more than 600 people here. So to be very democratic, I decided to deliver the talk in Portuguese. If you want to talk to me further after this talk, I'm available and we can talk in English or in Portuguese, the language you want to. Can I go this way, Philip and Margaret? Meg? Of course. You lead the way. Thank you. And can you see my screen? Yes. Great. So I will just make it bigger. Yes, perfect now. Now it's bigger. Great. If you need any sort of support, just shout me over here. Thank you so much, Philip. So let's start. At least the title I kept in English, and I took this title from one OECD paper. So you can easily find it. It's open to everybody. Schooling Disrupted, Schooling Rethought, and what's the new normal, and how these COVID-19 pandemics changing education. So now let's turn to Portuguese. Well, what happened to my presentation? Now it's okay. Good. Então, hoje, e agora vocês me ouvindo falar em português, se o tom de voz mudou, qual é a nossa pretensão? Minha pretensão com vocês hoje é trazer um pouco desses cenários que a gente pode visualizar, do que a gente pode prever, do que a gente pode esperar, quais são esses vetores de mudança para agora e o pós-pandemia.
trazer um pouco desses conceitos, metodologias, encaminhamentos, principalmente do Reino Unido, aqui onde eu estou, e da OCDE, que vocês vão me ouvir falar dela o tempo todo, porque uma das coisas que eu faço lá na Fundação Getúlio Vargas é, junto com as pessoas do centro de pesquisa que eu trabalho lá, que eu continuo trabalhando mesmo que remotamente, é fazer essa ponte do Brasil com o G20, e a gente produz, traduz, contextualiza os documentos, e eu tenho traduzido algumas coisas da OCDE para o português, assim como da Escola de Pós-Graduação em Educação de Harvard, com o professor Fernando Himmers. E também vou falar um pouco para vocês da situação do nosso país, que apesar de estar aqui na Inglaterra, sou brasileira, de Bangu, no Rio de Janeiro, e dessa pluralidade e da complexidade que a gente tem hoje no Brasil, como está difícil a gente entender o nosso papel dentro desse latifúndio, o nosso papel de educadores. Temos várias mudanças, isso é fato. Nós muitas vezes nos perguntamos, né, bem Alice in the Wonderland, onde que nós estamos e para onde que nós vamos, porque na ausência de uma liderança, numa governança federal que aponte o norte, nós acabamos fragmentando em 27 lideranças estaduais, que são as secretarias estaduais de educação e do Distrito Federal, e depois fragmentamos mais ainda em 5.500 e tantos municípios nas governanças da municipalidade, depois fragmentamos no nosso chão de escola, e muitas vezes a nossa escola não tem estratégia, a nossa secretaria está um pouco perdida, e eu trago um pensamento e já uma indicação, caso vocês não tenham ainda consumido nada dele, que é o Michael Fullan. Ele estuda educação e ele é o responsável pelo currículo de Ontário, no Canadá, que eu recomendo muitíssimo, e ele fala muito desse papel da comunicação, da estratégia dentro de uma crise. Porque o que estamos vivendo é uma crise sem tamanho, e ele diz que uma crise sem estratégia é uma receita para a ação aleatória, ou seja, a gente sai atirando para todos os lados, e para uma frustração que só cresce. Porque realmente hoje, se você encontrar alguém que te diga eu sou um especialista em política educacional, eu sou um especialista em educação em situação de pandemia, não existe. Porque nós não tínhamos enfrentado uma pandemia até agora, e nós ainda temos, ainda agora que eu digo, nessa geração nossa viva, né? Claro que houve outras pandemias, tem alguns institutos que fizeram algumas lives bem interessantes, mas a nossa geração, a geração que está na academia produzindo, a geração que está no chão de escola estudando, a geração que está no chão de escola dando aula, nós não tínhamos passado por isso ainda, e nós temos ainda uma visão muito fragmentada do que é a educação. A gente não consegue enxergar a educação como um todo, junto com saúde, assistência social e finanças, no mínimo. E o cenário que a gente teve, isso aqui são os dados do pico de paralisação, que foi em abril, quando estava o pico, né? Nós tínhamos de 200 e poucos países que temos no mundo, 165 deles com as escolas fechadas, o que dá um impacto de 1,5 bilhões de estudantes sem aulas presenciais, o que diz que são 90% desses alunos no mundo. Resumindo, a cada 100 alunos no mundo, nós tínhamos 90 em abril que estavam fora da escola. Aqui no hemisfério norte, a calendarização é um pouco diferente. Então, por exemplo, aqui na Inglaterra, para vocês terem uma ideia, as escolas não fecharam no todo, as escolas seguiram abertas para os filhos de funcionários do National Health Service, que seria como parecido, similar ao nosso SUS. Então, os médicos, os enfermeiros, os copeiros, os faxineiros, quem trabalha em hospital tinha um lugar para deixar o filho, mas a gente está no final do ano escolar, né? Então, para eles foi totalmente diferente do que aconteceu na maioria dos países, incluindo o nosso Brasil do Hemisfério Sul, que estávamos no início do ano escolar. Um dado que eu quero trazer para vocês dessa nova normalidade é que a gente se assusta, né, com 1,5 bilhões de estudantes sem aulas presenciais. Mas hoje, gente, no Brasil, de acordo com o último censo, nós temos 1,7, não é bilhão, mas é milhão, 1,7 milhões de crianças e jovens em idade escolar, ou seja, de 4 a 17, 18 anos, e que não estão na escola. Então, essa situação da gente ter crianças, adolescentes que não estão na escola, a pandemia traz um holofote e escancara uma desigualdade que existe no Brasil, que antes era uma desigualdade velada. Quer seja por que a gente sabe, um racismo estrutural que a gente carrega muito grande,
quer seja por fraturas pedagógicas ou de gestão, que nós temos e que tínhamos um olhar de deixar para lá, né? Principalmente na educação pública. Então, o que essa intersetorialidade que eu falei ainda há pouco, que é um calcanhar de Aquiles nosso, uma intersetorialidade é você trabalhar pelo menos saúde, educação e assistência social, um triângulo básico. A escola brasileira é uma escola que é muitas vezes confundida com o depósito de criança, que o pai vai lá, deixa o menino, depois pega à noite, ou é confundida com um lugar onde a parentalidade, que é a responsabilidade dos pais, deveria acontecer nas casas, né? A parentalidade e responsabilidade da família, porque muitas vezes quem toma conta não é o pai nem a mãe, isso é transferido para a escola, ou que é muito comum no Brasil, e os colegas que, por acaso, têm uma experiência maior em escola particular podem até estranhar, a escola brasileira ainda é um lugar onde as crianças e os adolescentes vão para comer. Então, nisso a gente já vê que tem uma mistura do que seria assistência social sendo transferido para a escola, do que seria uma questão parental sendo transferida para a escola. E agora a gente coloca nesse pacote a necessidade das escolas olharem também a intersetorialidade com a saúde. Nós falamos muito da interdisciplinaridade, né? Eu sei que na UFBA, não sei se ainda existe essa graduação, mas até pouco tempo atrás eu sabia que existia uma graduação de interdisciplinaridade, que eu achava bárbara. Mas a gente fica tão aquém da discussão no Brasil que a pessoa que fazia essa graduação, por exemplo, na UFBA, não tinha um concurso público para absorver quando ele se formava. Então, é uma desconexão, uma incoerência muito grande entre a prática, né, e a teoria. E a gente sabe, como o nosso querido Paulo Freire, que a coerência vem quando a gente consegue, né, juntar essas duas coisas, ou num ditado, como a gente tem em inglês, walk the talk. Então, o que a gente tem hoje aqui sobre essa questão da governança? A pandemia é algo que vocês ouvem muito falar de educação, mas ouvem muito mais falar de saúde, saúde, saúde. Os cientistas, aqui a gente tem Oxford correndo atrás disso, tem a Imperial College subsidiando com os dados aqui na Inglaterra por uma vacina, mas sabemos também que uma vacina em condições normais de temperatura e pressão demora 5 anos para ser feita e ser testada. A última vez que uma vacina entrou em uso, testada de uma forma menor, foi na época da gripe suína, não sei se vocês lembram, e gerou muitos problemas, então é algo que eles não recomendam muito acelerar. E nós não temos nem essa vacina hoje, e não tendo essa vacina hoje, a gente também não tem fármacos, como coloca aqui, que são remédios. Hoje o que a gente tem para frear a questão das infecções que o Covid causa, é que o Covid não quer que você morra, ele quer que você seja um hospedeiro vivo. Só que seu sistema imunológico todo vai para atacá-lo, e com isso uma gripe, uma infecção renal, tudo vira algo muito maior, e a gente acaba tendo os casos de óbito, que são muitos no Brasil. Eu, pelo menos, conheço umas 10 pessoas muito próximas a mim que faleceram. Eu tive Covid e fiquei muito mal. Então, na ausência dessas intervenções, o que a gente tem hoje para preservar é o distanciamento. E tendo esse distanciamento, a gente olha para as políticas públicas ou para a ausência das políticas públicas de educação, a gente sabe que a gente tem essa frase que eu botei aqui primeiro como norte, né? Maximizar o desempenho mínimo, quer seja no componente curricular língua inglesa, quer seja no componente curricular língua portuguesa, educação física, artes, história, matemática. A gente quer sempre o maior desempenho do aluno. Porém, a gente naturalizou no Brasil as desigualdades e a exclusão. Reverter isso sempre foi uma grande batalha nossa. E agora, com esse novo normal, vai ser ainda maior. Por quê? Nós não podemos alegar que somente os bem-nascidos em CEPs, códigos de endereçamento postal, bem situados dentro das cidades, ou seja, essas crianças e adolescentes que possuem uma família estruturada, que possuem comida, que possuem cama, que possuem uma casa, que possuem um dispositivo móvel, que possuem internet, conectividade, vão ter acesso a essa aprendizagem remota. Raquel, como assim? Vou lhe dizer, eu cravo que a gente não vai conseguir antes de setembro do ano que vem, gente, voltar a ter a normalidade de 40, 30 alunos no mesmo ambiente. Esquece isso. O que a gente vai ter é algo bem diferente. E esse é um desafio para nós, professores, para a gente olhar para esses benefícios da inovação e como que a gente vai usar isso ao nosso favor
sabendo da escola possível que nós temos, e não a escola idealizada, que a idealizada é ótima, todo mundo tem, mas não é o que a gente tem no chão da escola. E como que essa inovação, ela pode ser vista como uma indutora de mudanças nos sistemas educacionais do mundo inteiro e do Brasil por tabela, e qual o papel da tecnologia nesse processo. Lembrando que quando eu falar tecnologia aqui, eu posso falar até, como eu gosto de citar o Silvio Almeida, racismo é uma tecnologia, porque é uma técnica usada com lógica. Então, quando a gente tem uma técnica que é usada com lógica, com uma intencionalidade, nós temos uma tecnologia, que pode ser digital, pode ser analógica. E agora é a hora da gente colocar todas essas tecnologias que nós temos na mesa para, em conjunto, tentar encontrar caminhos, já que, como eu falei anteriormente, não vamos poder voltar para o modelo de escola que nós conhecíamos, mas não podemos deixar que aquelas desigualdades aumentem, então precisamos buscar essas soluções frente a esse problema. E que não é um problema relativamente novo, porque nós tínhamos 40 na sala de aula, mas se tivéssemos prestando atenção ali, 10 era muito. Nós tínhamos 40 em sala de aula que nós passávamos um homework, alguma tarefa, e a gente sabia que fazer mesmo, se tinha sido uns 10, 5 que tinham feito. O que acontece? Com a pandemia, uma lupa mostra essas fraturas e a gente precisa buscar novas soluções frente a um mesmo problema que já existia, mas que a família não conhecia, porque a família não ia na escola. E agora o que aconteceu? A escola entrou como um bode dentro da sala da casa de todas as famílias. E aí as famílias não sabem direito como funciona esse negócio que é a escola, colocam as expectativas de acordo com a memória nostálgica que eles possuem quando eram alunos, cobram dos professores uma postura de uma aula como se estivesse num contexto normal e que não é. Nós estamos numa situação próxima à guerra, para não dizer uma guerra invisível, porque a gente não tem tiro, fuzil, míssil, mas a gente, se pudesse ver os vírus, né, como estão flutuando no ar, seria bem assustador. E com isso a gente fica no meio, né, os professores, e eu trago esse ciclo aqui, que tem a citação, que é o ciclo da inovação que a OCDE coloca, a gente trabalhando entre esse movimento de iteração, que não é interação, é iteração mesmo, de você errar, mas tem que errar rápido, para dar tempo de poder consertar. Você sabe que tudo que você está fazendo, você tem que ter essas decisões e ter métricas, para que quando alguém pergunte o que você fez com o seu aluno, você apresentar o que você fez, quem respondeu, como que foi feito. Então, você está aprendendo a trabalhar com data, que é uma data literacy. Você precisa pensar em quem é o seu aluno, você precisa pensar em quem é a família do seu aluno, você precisa pensar na sua saúde mental como professor. Então, precisa pôr o usuário no centro. Nós estamos num ambiente de extrema curiosidade com essas novas ideias, novas perspectivas. Esse painel aqui, dentro desse evento, é uma prova disso. Estamos todos tentando encontrar essas ideias e como que vai trabalhar para adaptar o que a gente já fazia. Tem que ter um storytelling, então numa situação dessa de crise, a comunicação, a narrativa é importantíssima, porque, por exemplo, a família só vai te apoiar nas intervenções com os meninos se ela entender o propósito disso. Então a gente precisa construir uma narrativa, né? Tem que ter a questão toda de poder consultar, entender o que é, comunicação muito fina e a coordenação disso, para que a gente possa fazer com que esse ciclo, que tem ali ainda a insurgência, que no Brasil eu arrisco dizer que é uma insurgência muitas vezes muito mais corporativa do que propositiva, e com isso a gente precisa aprender a lidar nesse novo cenário que é totalmente diferente do que a gente tinha, levando em consideração o nosso pilar principal, que não é o livro didático, mas sim o currículo. Né? Currículo vem de correr de um ponto A para um ponto B, currículo tem cheiro, currículo tem gosto, currículo você enxerga, currículo tem que conhecer o território. Então, você tem um referencial curricular nacional hoje? Temos a base nacional que vai à revisão em 2025. Então, todas as críticas que eu sei que vocês têm, porque eu também as tenho, a gente põe numa lista para 2025, quando abrir a consulta pública, a gente poder participar. É o que temos para hoje, foi traduzido em currículos estaduais, que por sua vez foram traduzidos em currículos municipais. Mas esses currículos era para uma situação anterior à pandemia. Um bom currículo, ele é adaptativo.
E ele precisa olhar para esses dados, para o que está acontecendo. E não para essa adoção fragmentada que a gente tem hoje do currículo, que na ausência de uma política educacional, de tecnologia educacional, parece um feirão de instrumentos e de ferramentas tecnológicas, né? Que a pessoa chega e fala, olha, eu vou te explicar, Felipe, como que usa o Zoom. Mas não te diz como fazer as ferramentas tecnológicas, não te diz o que fazer com aquele aluno que mora muito distante e que não tem nem água, quem dirá a conectividade. Então, a gente precisa, sim, olhar para essa crise, para pensar as transformações digitais de médio e longo prazo. Está escancarado o nosso apartheid de conectividade digital no Brasil. Então, a gente não pode usar o sarrafo da nossa realidade para metrificar o outro. E também, eu sei de muitos colegas professores que o pacote de 4G nem está dando conta de fazer o que é preciso, que não é um ensino à distância, é uma aprendizagem remota em situação de crise. O currículo, ele foca nessa questão dos aprendizados. Esses aprendizados exigem escolas, e escolas aqui eu não estou chamando do prédio físico, mas a instância escola, que é o lugar onde eu consigo colocar diferentes para se socializarem, e que pode ser uma instância onde eu coloco diferentes para socializarem, porque agora eu não vou poder ter todos lá dentro ao mesmo tempo. E eu preciso que esses aprendizados sejam conhecimento. Eu não posso ter só lista de conteúdo a cumprir. Então, não adianta agora, nessa situação de atípica, de anormalidade, eu continuar enviando listinhas de exercício, porque não vai dar certo. Não continuo a ficar passando páginas de livro, que não vai dar certo. Eu preciso olhar para esses saberes, como eu falei aqui, esses saberes dentro da escola, eles são categorizados entre disciplinares, as habilidades que a gente de língua inglesa conhece tão bem como as nossas skills, e a questão do caráter, eu e os outros, a questão atitudinal. Quando eu mobilizo esses diferentes saberes e faço feixes, composições desses saberes para solucionar alguns problemas da vida, eu estou desenvolvendo competências. Então, qual é o novo normal agora? Era algo que a gente já devia ter feito com os nossos currículos e que, por uma inércia, porque quando você não tem uma proposição, tudo acaba funcionando na inércia, nós fomos levados a repetir comportamentos e nós não temos hoje um currículo por competências. Nós ainda temos um currículo no Brasil extremamente conteudista. E agora ser conteudista numa fase de ensino remoto em situação de crise é impossível, porque você não consegue estabelecer uma relação. E a gente sabe também, quando vai estudar educação, que a aprendizagem ela não se dá por instrução, ela se dá por construção de relação. Então, por conta disso, acaba ficando um nó e que a gente olha para aquele quebra-cabeça e não sabe por onde começar, mas tem uma peça que pode nos nortear, que é colocar as trajetórias dos estudantes no centro dos nossos esforços. Não o desempenho dos estudantes, não se ele acertou, não se ele errou, mas a trajetória. Ser muito mais agora nesse novo normal formativo do que somativo. Essas inspirações aqui para um planejamento, se tem alguém aqui do Ceará, foi da professora Sofia Lescher, que foi secretária estadual de Educação, que compartilhou e eu achei formidável. Que a gente, para ter um planejamento nessa época da pandemia e reolhar esse nosso currículo, a gente precisa desses 6 pilares aqui. Então, é preciso ter uma flexibilidade. O currículo, eu gosto de dar metáfora de um museu. A gente sabe que com a pandemia, aqui na França, está tudo fechado, mas eu posso ir lá no Louvre, que eu sei que a Mona Lisa vai estar lá dentro. Então, o currículo ele tem alguns princípios que são não negociáveis, mas ele, assim como um museu que tem uma Mona Lisa, ele tem exposições, o museu, que flutuam de acordo com as demandas sociais, com os interesses, com as curiosidades, para dar prazer, enjoyment, para dar saber, para compartilhar, para ser colaborativo. Um currículo precisa ser assim. Então, é agora a hora de eu sentar nessa flexibilização, olhar qual é a Mona Lisa que eu não posso tirar, olhar o que é flutuante e mobilizar a comunidade escolar com uma comunicação muito eficaz para reinventar esse currículo e, a partir daí, pensar não numa abertura da escola, mas numa abertura primeiro do currículo, porque a escola, como instância, ela nunca fechou.
E trabalhar o acolhimento, porque prioritário à aprendizagem é nós estarmos vivos, estarmos bem e emocionalmente bem, não só fisicamente. Raquel, você está me dizendo então que eu preciso mexer em currículo nesse novo normal? Sim, eu estou dizendo que você teve um currículo anterior à pandemia e um currículo após a pandemia. O que ficou para trás em 2020, você não vai dar conta de fazer em 2020. Ele vai permear 2021 e, quiçá, 2022. Então, é preciso sentar a escola, a unidade escolar, é preciso reorganizar o seu plano político-pedagógico, que na escola é um PPP, mas algumas ainda chamam de currículo. É preciso, se a secretaria não fez esse movimento, que a escola faça. Agora, se a sua secretaria fez esse movimento, olha para as diretrizes que veio da sua Secretaria Municipal de Educação, que veio do seu Conselho Municipal de Educação, e começa a discutir o currículo nessa amplitude de recursos, formação de professores, as avaliações, o seu planejamento com foco na aprendizagem, mas ouvindo a sua comunidade escolar e olhando para o que está no referencial curricular nacional. Quando a gente fala de novo de abertura das escolas, nós precisamos pensar primeiro na abertura do currículo e tentarmos ter uma mentalidade mais de crescimento do que uma mentalidade fixa. Ou seja, nos aproximarmos mais do que vocês estão lendo aqui na carinha que está em verde do que na carinha que está em preto. Né? Quando a gente vai buscar algo legal que existe para dizer sobre esse novo normal, o que nós temos até hoje é um parecer do Conselho Nacional de Educação e que ele coloca qual é a finalidade do processo educativo, que é atender ao direito que é constitucional de todo brasileiro de ter sua aprendizagem garantida, né, para cada uma das etapas educacionais. E eles colocam muito claramente lá que calendário escolar, gente, é meramente um meio de organizar a distribuição ao longo do ano escolar da carga prevista. Calendário escolar não é igual a calendário civil, ou seja, não necessariamente precisa começar em janeiro e terminar em dezembro. Isso é uma convenção, mas é uma convenção que vai poder ser seguida por algumas escolas que conseguiram fazer essa aprendizagem remota. E eu acredito que a maioria que conseguiu isso foram escolas com um público menos vulnerável, mas vão ter outras escolas e outros territórios que não chegaram nem perto. E eu preciso manter um princípio da equidade e dar às pessoas o que as pessoas precisam numa visão personalizada e não individualizada, para que eu tenha equidade, mas sim com alta qualidade e com altas expectativas, ou seja, não nivelar por baixo. Então, olha para esse parecer, porque esse parecer tem lá na educação básica inteira, educação infantil, fundo de anos iniciais, finais e ensino médio. E lá você vai encontrar que o principal agora não é avançar, é mitigar o risco de retrocesso. Retrocesso cognitivo, corporal e socioemocional. Então, a gente tem aqui que nesse retorno às aulas presenciais, a gente vai precisar ter uma avaliação diagnóstica para saber onde cada aluno está. E as enturmações, ou seja, como esses meninos vão ser organizados, elas podem variar. Né? A gente precisa ter em mente os objetivos de aprendizagem, não é o como, mas é o que ensinar. E considerar seriamente essa questão curricular, que muitos colégios e escolas, eu arrisco a dizer, que nem sabem que não sabem o que é currículo, acham que o currículo ou é o sumário do livro didático, ou é o conteúdo da prova externa. Então, nesse momento agora, que a gente está numa análise, de uma avaliação formativa, esse triângulo vai ajudar muito a pensar o novo normal. Né? Se você está na gestão, o que ensinar, como avaliar e como ensinar. E o principal agora é o que ensinar, repriorizar esse currículo. Os outros países fizeram checklists de resposta educacional, sempre começando com um comitê gestor. Depois desse comitê gestor, garantir a pluralidade de vozes dentro dele. Eu sei de poucas secretarias no Brasil que fizeram isso e sei de pouquíssimas escolas que fizeram. Mas ainda dá tempo de você propor ou na sua escola, ou na sua universidade, ou na sua secretaria. Tem que ter um cronograma, tem que ter meios de comunicação frequente. Em situação de crise, a comunicação é vital. Eu vou passando aqui, fazendo breves comentários e vou mandar essa apresentação para o pessoal do evento, então vocês podem ter acesso a ela depois. Eu preciso definir princípios que vão orientar a estratégia. Se eu não sei para onde eu quero ir, eu não vou chegar lá, porque qualquer lugar vai servir.
E o principal é proteger a saúde dos alunos e dos profissionais. Não dá para o professor voltar para a escola com medo, não dá para o pai olhar para a escola com medo. A escola virou, meus amigos e amigas, um lugar de medo. As pessoas estão com medo de ir para a escola. E é um medo genuíno. Então, a gente precisa repensar esse novo normal, olhando a escola não como prédio, mas como uma instância. E estabelecer esses mecanismos de coordenação entre saúde e educação para que fiquem em sintonia e a gente não exponha a vida de ninguém ao risco. Como eu falei para vocês, repriorizar os objetivos curriculares precisa ser algo que dialogue com o território, com o chão da escola, buscar a viabilidade disso, porque eu não posso querer planejar algo com alta tecnologia num território que eu preciso usar baixa tecnologia ou média tecnologia. Então, eu preciso calibrar, eu preciso identificar exatamente quais são os meios de ensino que eu tenho, explorar possíveis parcerias, não só público-privado, mas com algum lugar da comunidade. Eu vi exemplos pelo mundo de pessoas usando carro de som para falar as comunicações para os pais, para orientar os pais. A gente precisa definir claramente quais são esses papéis, criar um site para comunicação. Aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, mas tem um site que se chama Aprendendo Sempre, e agora o domínio que eu não vou lembrar se é .org.br ou .com.br. Se alguém puder checar no Google e botar aqui no nosso bate-papo, mas é Aprendendo Sempre. aprendendosempre.com.br ou .org.br. E nesse site que foi criado aqui no Brasil, com várias entidades da sociedade civil, você encontra várias estratégias para poder te dar uma certa inspiração. Não é que você vai copiar, porque copiar não vai servir. Você vai precisar colocar isso de acordo com o seu território. E aí você precisa assegurar que os seus alunos mais vulneráveis vão ser os primeiros a serem atendidos. Então, qual é o grau de vulnerabilidade maior? Não pode ser um grau de vulnerabilidade apenas conteudista, mas um grau de vulnerabilidade socioemocional, um grau de vulnerabilidade de quem precisa estar na escola para se alimentar, um grau de vulnerabilidade daqueles alunos que você sabe que a situação da família é em crise, aquele aluno pode estar sofrendo por uma questão de vício do pai, da mãe, de algum familiar ou de ausência de comida. Então, olha, se você está no setor público, conversa com o CRAS, que é da parte de assistência social da sua área, conversa com a clínica da família para saber como é que estão os dados da sua área, vá para o território, o currículo é território. E a partir daí que a gente vai conseguir formar mecanismos de formação, mecanismos de avaliação e mecanismos adequados de aprovação e conclusão, que eu discordo de ter reprovação no Brasil esse ano, e vou dizer para vocês por quê. A gente avalia o que o aluno sabe. Nós não tivemos tempo de desenvolver nada. Então, a gente tem que fazer o quê? Rehierarquizar o currículo. Não é uma aprovação automática, mas é colocar o que é possível, foco no que é foco. Se for necessário, os países lá de fora sugerem que a gente mexa nos marcos regulatórios, e foi isso que o parecer do CNE fez, que cada escola desenvolva um seu plano de continuidade de operações, olhar para essa questão das refeições, olhar para essa questão da saúde mental, do acolhimento, não pensar somente no conteúdo, né? Checar, se possível, como é que estão esses alunos. Eu sei que tem escolas fazendo isso por WhatsApp. A comunicação com a família ficou muito, muito, muito mais fina, né? A família, gente, é chave nesse novo normal que vai vir. Porque nós, volto a dizer, não vamos ter os nossos alunos conosco tão cedo. Então, a gente precisa identificar boas práticas ao nosso redor para se inspirar e entender. E ter algumas proposições que vão ser possíveis do ponto de vista financeiro, logístico e moral. Faça um plano de comunicação disso. Se a sua escola não fez, pega essa apresentação, busca outras inspirações e coloca para a escola. Mapeia o que é necessário e o que não é. Esse plano, ele é de 30 de março e ele está disponível lá no site do centro de pesquisa que eu trabalho, que é www.ceipe.fgv.br. Lá vocês encontram em publicações. Aqui eu deixo para vocês, agora eu vou para os 6 minutos finais, um plano de ação, uma sugestão para um plano de ação em situação de crise,
para fomentar essa aprendizagem remota. Repara que você precisa entender quem é o seu aluno para fazer esse plano e você precisa, ao final, ter um feedback, porque não adianta você só assign tasks and you don't know what happened, if they coped with the tasks, if they didn't, se eles deram conta de fazer, se não deram conta, por que deram conta, por que não deram conta. É uma mudança, gente, muito grande para a gente. Assim como foi uma mudança muito grande para a saúde. Mas eu desconheço algum médico que tenha dito assim, ó, já que não dá para salvar todos os alunos, eu não vou salvar todos os pacientes, eu não vou salvar ninguém. Então, a gente também não pode ter uma visão nem utópica, que somos super-heróis, porque não somos seres humanos que estamos com dívidas, que estamos com depressão muitas vezes, que estamos fragilizados, mas que precisamos nos organizar para tentar usar a educação para melhorar essa desigualdade. Aqui também outra sugestão para vocês na comunicação com os pais, foco no comprometimento com os pais, nesse monitoramento e avaliação, nessa comunicação personalizada. Será que a comunicação que vocês estão fazendo, os pais estão realmente sendo atingidos? E tentar pensar nessas atividades de aprendizagem remota sempre com a participação dos pais. Uma conscientização das dimensões socioafetiva e emocional, a intencionalidade pedagógica, aí eu vou escolher a ferramenta e não antes de fazer isso tudo, senão vira technology for the sake of the technology. E eu trabalho com a formação dos professores para ir ter a aprendizagem remota em si. Fica muito mais coerente, e aí a gente começa a pensar nesses 5 R's de volta para a escola, né, para pensar nessa nova volta. Então, resolver, eu estou entendendo como é que isso está acontecendo. Eu vou ter resiliência para lidar com o que é de curto prazo, o que é de médio prazo, o que é de longo prazo. Eu vou pensar nessa reparação pela perda de aprendizado, diluindo o currículo no retorno. Eu vou reimaginar como vai ser esse próximo normal, para que eu possa me reinventar. E eu vou fazer parte de uma grande reforma na educação, porque todo mundo vai sair dessa crise, meus amigos, melhor do que antes, em pelo menos um aspecto. Tem muitos que a gente está saindo devastado, mas tem um que a gente vai sair melhor. A gente está aprendendo a aprender, que é algo muito caro. Eu vou deixar aqui para vocês também, que não era o foco, mas algumas orientações para desenvolvimento de tarefas, para vocês verem onde que vocês estão, se vocês estão mais nas experiências parecidas com a esquerda ou mais à direita. Então, você está mais agora, tentando recriar o que acontecia na escola, dentro de casa, se as suas interações são mais intencionais ou se são mais centradas apenas em você, se você trabalha com atividades com aprendizado autêntico ou se você só faz tarefas para passar o conteúdo. Isso vai ser extremamente importante porque durante um bom tempo, nessa volta às aulas, a gente vai conviver com o presencial e o remoto. E aí eu vou ter que utilizar esse ensino remoto, registrar cada atividade a ser realizada, com estimativa de carga horária, forma de interação, os objetivos, o registro de quem está fazendo e as formas de avaliação. Porque se bate uma supervisão, eu vou poder dar conta de falar o que eu estou fazendo. Raquel, depois da crise, todo mundo tem que pensar nessa estratégia de retorno. É claro e evidente que vão vir protocolos sanitários, então não vamos poder ter muitas pessoas dentro da escola. As escolas precisam ter esse lugar de acolhimento, precisam ter esse lugar de avaliação diagnóstica, olhar para esses alunos que estão arriscados a não voltarem. Eu estava conversando hoje com o pessoal do Conselho de Juventude, do Ministério de Desenvolvimento Social, e eles falando que tem uma pesquisa que 49% dos alunos afirmam que não vão voltar, os de ensino médio, por exemplo. Então, como que a gente vai buscar esse povo? E trabalhar a formação continuada dos professores, com quebras de paradigma, aceleração dessa inclusão digital, dessas competências digitais, que a gente foi empurrado no século XXI pelo Covid, olhar para essa questão da conectividade das residências, que vai virar uma prioridade na política pública, e olhar para essas competências de abertura ao novo, resolução colaborativa de problemas, de autonomia, que os meninos foram desenvolvendo. E aqui eu deixo para vocês um recado final, sempre uma provocação, né? Se você, nessa época de Covid, se você colocaria um filho, uma filha, um sobrinho seu, num hospital que tivesse um alto índice de mortalidade,
Provavelmente não, porque a gente prioriza a vida. Então, que a gente possa priorizar a aprendizagem e não essa ideia de reprovação, que a gente possa avaliar o que os nossos alunos sabem, que a gente possa ter na cabeça qual é a nossa missão como professores. Antes já era isso, agora muito mais, que é provocar o espanto, a curiosidade, é provocar esse acolhimento e não matar a curiosidade dos meninos com decoreba, nem offline e muito menos online. E aí eu me despeço de vocês, tá aqui os meus contatos, esse é o meu telefone pessoal, que também é meu WhatsApp, e aqui tem o meu LinkedIn.